Sejam bem-vindos ao Conecta, o podcast da Movia, que fala sobre inovação, tecnologia e, claro, pedágio sem barreiras. Finalmente estou aqui com o Alexandre Cavenaghi, gerente de pesquisa e desenvolvimento da CSG. Estou tentando trazer ele aqui há um tempão, a gente se fala todo santo dia sobre projetos, sobre o dia a dia da nossa operação em conjunto. Mas, Alexandre, obrigado por estar aqui e é um prazer receber você hoje. Pedro, o prazer é todo nosso, tenho certeza disso aí, é uma alegria, uma satisfação para a gente estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouco sobre esse tema que é o que está no momento, né, nas concessões e que Perfeito. tanto tem movimentado ultimamente. Legal, obrigado por estar aqui. Eu tenho certeza que a gente vai trazer bastante coisa que todo mundo quer ouvir, todo mundo quer saber, da prática do Free Flow, do dia a dia do Free Flow. A CSG foi pioneira no Free Flow no Brasil, começou 100% Free Flow, e você fez um papel fundamental nessa construção. E aí, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse, como é que você chegou na CSG, como é que você chegou nessas rodovias, e a tua participação nesse projeto. E aí eu vou discorrer um monte de perguntas aqui, eu vou te sabatinar hoje e fazer Vamos todas lá. as perguntas possíveis. Vamos lá. Como que eu cheguei? Eu cheguei nessa SG em outubro de 23, né? Foi um convite, né, do Alexandre Araújo, do Ricardo e do seu Beto, seu Amadeu, né? O Alexandre Araújo, gerente de tecnologia, o seu Beto, o seu Amadeu são os acionistas, e o Ricardo Pérez, o presidente da CSG, me convidaram para fazer parte do time. Eu venho de um histórico longo de concessões também, né, só que do pedágio tradicional, e cheguei em outubro de 23 para a gente ajudar a colocar de pé o projeto do Free Flow na CSG, né, na rodovia da Serra Gaúcha. E ali estamos, né, há um ano e meio. Eu digo que é um aprendizado diário. Todo dia nós temos um desafio novo, todo dia nós temos algo que nós não vimos ontem e que vemos hoje, que é algo diferente que teremos amanhã, porque quando se fala do processo de arrecadação pelo Free Flow, né, o pedágio eletrônico, a gente tem que falar, um grande ponto é esse, a CSG foi a primeira concessão 100% Free Flow, então nós já entramos diretamente com 6 pórticos. Então, é 0 a 1. Não tem como não fazer dar certo. Então, tem que dar certo, tem que funcionar. E 100% da receita tarifando por ali, vindo por ali. Não é um processo igual nós temos em alguns outros grupos, em algumas outras concessões, que nós temos uma praça com free flow e o resto com pedágio tradicional. Ali não. Por uma, eu digo assim, bravura, né, dos acionistas, da Ousadia, empresa, né? uma ousadia da empresa e do governo, né, de realizarem esse projeto, de entrar com um projeto 100% free flow. Então está sendo um desafio interessante, muito legal. E um parênteses aí é que a gente começou essa operação, né? A CSG começou essa operação já com 6 pórticos praticamente ao mesmo tempo, né? A gente começou com nós Começou um e entramos com o depois... primeiro ali de Antônio Prado, Isso. né, em dezembro de 23, e depois em Foi março, verdade. 30 de março nós entramos os outros 5, os demais 5. E aí foi um volume avassalador, né? A gente lembra Aí que é a um volume gente grande de passagens. monitorava isso, um volume bem considerável, 100% free flow, realmente pioneiro no mercado de free flow. E aí dentro dessa operação, eu sempre pergunto dos desafios e a gente escuta de tudo. Problemas de implantação, problemas de arrecadação e tudo mais. Mas eu queria ouvir de você, assim, na prática, depois desse 1 ano e meio, quais são os desafios dessa operação do free flow? O que você vê no dia a dia da concessionária, que ainda é desafiador, que ainda precisa de atenção, que a gente ainda precisa melhorar para ter um sistema de free flow, digamos assim, 100% consolidado. Pedro, vamos lá. O pórtico, hoje a gente pode dizer o seguinte, né? O pórtico ele está no nível muito bom, né? A qualidade que a gente tem no pórtico, ela está entregando uma detecção, uma classificação muito boa. Então, pensando o seguinte, o nível 1, quando a gente fala o nível 1, que é a praça de pedágio, trocando a praça pelo pórtico, então nós estamos fazendo o quê? Tiramos o arrecadador, poderia dizer o seguinte, não tem mais o arrecadador que faz a classificação, não tem mais esse processo manual, e nós temos o quê? Um sistema e equipamentos que fazem esse processo de classificação. A transação, depois disso, ela vai subir para um back-office, para uma operação administrativa. E aí que entram muitas coisas. Por quê? Vamos até dar um exemplo assim. Ó. Quando a gente fala pedágio tradicional, você tem que cuidar de um cofre, Sim, que lá você tem dinheiro. sim.
No Free Flow você não tem um cofre. Uhum. Ele é digital, né? Mas você tem um cofre muito maior que é digital, porque exato. você tem os dados do cliente. Você tem os dados dessa pessoa que passou, que fez um pagamento. Então, são ameaças distintas, são problemas distintos, que você tira o problema de um ambiente físico e você leva o problema para um ambiente virtual, né, digamos dessa forma. E aí você entra com todos os percalços que pode acontecer. Falando que a gente está num ambiente digital, a gente está falando, a gente pode ter ataque hacker, a gente pode ter tentativa de invasões de conta, fraudes, é uma pessoa, alguém encaminhando um link para alguém que passou pelo pórtico lá, pedindo para ele fazer um pagamento, e que a gente sabe que isso aí é uma fraude. Sim. Então, são coisas desse tipo que alteram muito o processo do pedágio, que não está dentro do pedágio. E aí, dentro disso ainda, existe o quê? A concessionária se torna uma OSA. Sim. Uma operadora de meio de pagamento. Né? Hoje, a CSG ela é uma OSA, uma pequena OSA. Né? Um banco, né, praticamente. É um banco digital, uma fintech, praticamente. Não é fintech porque a gente não faz empréstimo. Exatamente. A gente não faz empréstimo. Mas é o seguinte, né? Nós temos ali, a CSG tem que fazer um controle. Hoje, se nós olharmos, 60% das transações que acontecem na CSG, elas são feitas via tag. Então, pagamento por tag, um processo automatizado por tag, e 40% vão para essa plataforma de pagamento. Sim. Então, esses 40% que estão ali, a gente fala que são clientes que muitos deles estão cadastrados, muitos não estão, porque são pessoas que foram lá, aderiram à plataforma de pagamento nossa. Então, a pessoa que foi lá deixou um saldo para fazer um pagamento automático. E tudo isso aqui, a gente tem que gerenciar uma operação de meio de pagamento. Sim, quando a gente fala para gerenciar uma operação de meio de pagamento, nós temos que falar do atendimento a essa pessoa, a esse cliente, nós temos que falar de coisas desse tipo, que não tínhamos antes. Interrompendo nessa parte do atendimento, que eu acho que é uma parte que eu vejo que as concessionárias, e eu sei na prática, que muitas delas não estão preparadas, e a CSG tem trabalhado bastante nisso, que é aquele cliente passa a ter uma necessidade de falar com a concessionária, de interagir com a concessionária, e exige um atendimento rápido, prestativo, detalhado do que aconteceu, e a concessionária não estava preparada no passado para gerir tanto um volume de atendimento tão diferente. Eu acho que antes a minha percepção era, tem um problema, vou ligar para a concessionária. Hoje, tudo, né, nesse ambiente de free flow é a concessionária. Né? E esse volume aumentou muito. Né? Como que vocês tratam isso lá hoje? Se olharmos, aí entra um ponto. Né? Na praça tradicional, tudo se resolve ali na praça. Então, o usuário pagou com cartão de crédito, vai cair na conta da concessionária em 30 dias, mas pagou ali. Não pagou, evasão de pedágio. Agora não. Agora ele tem 30 dias, até 30 dias para fazer o pagamento. No 30º dia ele pode ir lá pagar cartão de crédito. A concessionária vai receber daqui 30 dias depois. Então a passagem que aconteceu hoje vai chegar para a concessionária em 60 dias. Exatamente. E essa pessoa, a gente tem que sair do conceito de usuário, de praça de pedágio, para cliente. Exato. Por quê? Eu tenho que saber quem ela é. Sim. Porque senão eu tenho apenas uma placa. Se eu tiver apenas uma placa e falar o seguinte, quem é? Se eu precisar fazer lembrar ele que ele tem uma passagem para fazer um pagamento, para que isso não gere, não vá para um processo de infração, ele não receba lá na frente uma multa, eu preciso conseguir chegar até essa pessoa. Então, o relacionamento se estreita muito. Sim. E aí, hoje, sim, existe uma área específica dentro da concessionária que teve que ser estruturada para fazer esse atendimento, para fazer essa retaguarda, esse back-office de atendimento a esse cliente. Tanto num processo telefônico, quanto processo nas bases operacionais. Por quê? Se nós olharmos hoje nas bases operacionais o nosso público, muitos deles ainda param na base operacional. E lá tem atendente que faz o auxílio, que auxilia ele. Para tirar dúvida, para tentar pagar? Como que se dá isso? Existe muito culturalmente. Esse processo de parada, ele começou a reduzir. Ele está caindo um pouco, estabilizou, ele deu uma estagnada, nós começamos no nível alto e agora estagnou. Mas existem pessoas que falam o seguinte, eu não quero pagar para o aplicativo. Eu quero ir lá. Receber, né? De alguma forma eu tenho que receber. De alguma forma a concessão tem que receber. Então a concessão tem que dar um jeito de ir lá e auxiliar essa pessoa, auxiliar esse cliente a quitar essa passagem. Então hoje, até pontos que nós tivemos que adaptar nessa plataforma de pagamento nossa. Recebimento via dinheiro, que é algo que não tinha previsto. Nós tivemos que chegar e falar o seguinte,
coloca. Por quê? Porque tem gente que vai parar lá para pagar. Sim. Hoje o fluxo é pequeno, mas ainda tem. Nós temos o totem de autoatendimento lá também. Esse totem, muitas vezes a pessoa vai lá com algum auxílio, precisa de algum auxílio, ou faz o processo automatizado, ou com algum auxílio. Mas esse relacionamento, ele tem que ser estreitado no seguinte sentido. Se nós não dermos um atendimento correto, e essa pessoa amanhã falar que não pagou porque não conseguiu, e que foi na concessão e não conseguiu fazer o pagamento, a consequência hoje, ele tem todo esse processo de enforcement, esse processo de infração. Sim. Então, isso tudo que a concessionária tem trabalhado para que chegue lá na frente uma transação limpa, que esse usuário, esse cliente consiga fazer um pagamento de forma correta, de forma limpa, e não haja complicações. E fora os problemas de pagamento nesses atendimentos, quais são os outros pontos que os usuários costumam interagir com a concessionária? É dúvida? Porque, assim, um grande problema que eu vejo é que as concessionárias não estão preparadas pelo que vem depois do pórtico, né? Que é o atendimento, Sim. que é pagamento, que é segurança, que são os problemas do dia a dia que a gente, né, visualiza. Além dessas dúvidas de pagamento, o que mais esses usuários buscam assim, na concessionária? Porque é o volume, né? Existe um primeiro ponto, uma questão cultural. Uhum. Se nós olharmos ali, falando especificamente Serra Gaúcha, nós não tínhamos pedágio naquela região. Bom ponto. E aí, o que aconteceu? Entraram seis pedágios, mas não são pedágios, são pórticos. E aí a pessoa falou assim, agora eu tenho que pagar pedágio, mas eu não tenho uma cabine para pagar pedágio. Então, esse processo, ele entra desde essa questão cultural, esse atendimento, até aquela pessoa que fala o seguinte, eu passei por uma rodovia que não é a rodovia nossa, eu paguei pedágio, a pessoa pode muitas vezes entrar em contato com a gente, e essa pessoa que passou por esses pórticos, por esses 6 pórticos nossos, e não conseguir fazer o processo automatizado por dentro da plataforma. Se a gente olhar ao longo do trecho de rodovia nosso, da CSG, ele vai estar, ele está muito bem sinalizado, dizendo aonde ele pode fazer o pagamento, se ele tem tag, o processo está automatizado, se ele não tem, qual é a plataforma de pagamento nossa, aonde ele acessar, o que ele fazer. Por mais que que a gente tenha todo esse volume de informação, muitas vezes ainda nós temos esse acionamento para dizer o seguinte, não estou encontrando minha placa. Sei. Um exemplo claro. Passei e não encontro minha placa. Vamos lá. É um processo que tem que rastrear desde o começo. Então, o senhor passou que dia, que hora, em que pórtico, em que local. Vamos fazer rastreabilidade disso aí e encontrar essa passagem para entender se foi realmente com a placa correta. Muitas vezes a gente tem a questão da placa Mercosul e são coisas aí que isso impacta muito dentro da plataforma de pagamento. Por quê? Se a gente olhar a plataforma de pagamento, a chave dela é a placa. Sim. ABC 1234 é diferente de ABC 1E34, Exato. 1A34. E muda completamente tudo. Ele vai mudar totalmente, são duas placas distintas. Até 1234 ele vai ser 01, AB, 1B34. São coisas são diferentes aí. E você trouxe um ponto super importante dessa adequação regional e também essa percepção do usuário, do cliente e essa necessidade de comunicação, né? Eu vejo que muitas concessionárias, claro, não posso dizer todas, mas algumas têm uma certa dificuldade e eu vejo que a CSG fez isso muito bem, que é um processo de comunicação massivo, presente, constante, de educação desse público, de construção do que é o Free Flow, dos benefícios do Free Flow, e isso é contínuo, né? A CSG me parece que faz esse trabalho, assim, eu acompanho de perto continuamente. E eu acho que isso é um papel importante também, até para trabalhar na evasão, certo? E a CSG hoje tem uma taxa de evasão bem baixa, dado que a gente vê no mercado, até que eles explorassem isso, e isso graças a esse processo de ensinar o público, de mostrar para ele e manter essa comunicação, né? Porque não adianta nada, a gente vai lá, lança o Free Flow, fez uma campanha e acabou. Esse processo de comunicação é fundamental para, né, claro, manter essas taxas de evasão baixas, certo? Com certeza. Então, se a gente olhar, a CSG tem uma área de comunicação e ela tem explorado muito esse processo do Free Flow, do pedágio eletrônico, né? Pensando, vamos lá, regulamentação 1013, nova regulamentação 1013, pedágio eletrônico. Então, todo o processo de comunicação com esse cliente na rodovia, isso é algo que tem sido constante.
é algo massivo até, e não só na rodovia, mas em mídias sociais. Sim. Se a gente olhar toda a parte rádio, TV e tudo mais, da parte da região ali. Se a gente olhar a parte de inadimplência, então a gente está dentro do sandbox, né, do governo do Rio Grande do Sul. Esse sandbox nosso, ele vai encerrar agora em 2026. Nós iniciamos ali com 8%, 8%, 9% nessa faixa. Hoje nós estamos falando de uma inadimplência na casa de 4%. É muito 4, positivo. 5. Então, ele varia muito, mas se a gente olhar sempre a passagem, 2 meses depois da passagem, ele tem equalizado. 2, 3 meses depois, se tem uma constante no processo de inadimplência. Então, isso é fruto desse trabalho. Sim. E aí, se a gente olhar também, é o processo que a gente tem que divulgar o nosso meio de pagamento também. Sim. Porque quando a gente está... a pessoa que aderiu ao TAG, ok. Então, hoje, ele tem um processo muito vinculado aos bancos, teve essa adesão por TAG. Mas tem a pessoa que ele não quer fazer adesão por TAG. Sim. E aí, nós temos que dar essa opção. E isso que nós divulgamos muito forte também, esse meio de pagamento nosso, que hoje é desenvolvido, ele está suportado pela Movia, para que a gente consiga ter um cadastro, a gente consiga colocar que a pessoa se cadastre. Sim. Porque a partir do momento que a pessoa se cadastra lá, a gente consegue fazer uma gestão. Sim. Por quê? Aí a gente consegue falar o seguinte, a placa ABC1234 ela está cadastrada no nosso aplicativo, está. Passou? Esse veículo passou? Manda um push. Sim. Esse veículo passou? Manda um SMS. Tem 10 dias ele não pagou? Manda um SMS, manda um e-mail. Sim. Tem 20 dias? Manda mais um. Tem 29 dias? Manda mais um. Até o último dia, faz esse processo. Massivamente. Sim. Hoje, se a gente olhar, a gente está falando com uma base aí de 400 mil. Aproximadamente 400 mil pessoas cadastradas e veículos. E uma base aproximada. Nesse ponto aqui, fazer uma pergunta que sempre fazem, mas e o usuário que não é cadastrado? O que a gente faz com ele? O que a concessionária pode fazer com ele? E quais são os procedimentos quanto a isso? Porque a pergunta que é sempre um fator de objeção para uma concessionária, ou para quem não conhece muito sobre o Free Flow mas e o usuário que não cadastra? O que acontece? E como vocês tratam isso na CSG hoje? Qual que é a sua visão até sobre isso? Porque trazer um pouco da minha perspectiva, né? Eu acho que o usuário, se cadastrando no aplicativo, tem benefícios. E deve ter benefícios mesmo, porque tem o desconto. Ele tem benefício. É importante que ele tenha um desconto ou que tenha outros benefícios ali associados. E existe um papel da concessionária de educar ele a entrar na plataforma, né? Mas o usuário não cadastrado também, ele pode ter, ele tem essa liberdade. Esse é o modelo do Free Flow, né? Ele tem essa liberdade. Como vocês tratam isso hoje? Qual que é a tua visão desse usuário? Como que a gente quebraria até mesmo essa objeção, né? Vamos lá, até um ponto importante. O que a gente teve que desenhar na plataforma lá para a entrada do Free Flow foi o quê? Foi um acordo entre a concessão e o governo do estado. Para quem se cadastrasse, ele teria direito ao DBT, que é o desconto básico de tarifa, e o DUF, que é o desconto de usuário frequente, para veículos de passeio. Só fazer um parênteses aqui, eu acho que grande parte das novas concessões seguem esse modelo inspirados na CSG, porque viu que isso funcionou. Isso aí fez uma adesão muito grande. Se a gente olhar, de quem passa pela plataforma, 60% está cadastrado, 40% não está. Muito bom. 60-40, a gente tem essa variação ali. Quem não está cadastrado? Aí é um problema. Por quê? Eu tenho a placa. Eu tenho apenas uma placa e eu não sei quem é essa pessoa, eu não consigo me comunicar com essa pessoa. Aí entra todo um processo que todas as concessões estão pedindo ali ao Senatran, que é a liberação dos dados. Para eu saber de quem é essa placa e conseguir chegar até ele e mandar um e-mail, mandar um SMS, mandar um WhatsApp, falar o seguinte, lembre-se que tem uma passagem na praça, no pórtico de Antônio Prado, para realizar um pagamento. Se não realizar o pagamento até o dia X, ele entra em processo, é elegível a infração. Então, isso hoje é algo que a concessão ainda depende dessa liberação. Nós dependemos dessa liberação do Senatran, porque esse cliente ele não consentiu um acesso aos dados dele. Então, são pontos que a gente precisa de uma regulamentação federal, uma regulamentação que vem um pouco mais acima, para que a gente consiga ter esse acesso e essa comunicação mais facilitada. É algo que dizem que
está para vir nessa nova portaria, Sim. nessa regulamentação técnica, está para chegar. Era para chegar em março, não A chegou, PESP para já chegar em tá abril. discutindo Então, tem isso. coisas aí que era para estar Sim. chegando. Aí eu escutei falar, eu conversei com algumas pessoas, falaram, ó, chega agora em maio. Já não chega em maio, porque Mas eu acho espero que chegue em junho, né? além desse processo regulatório, acho que a gente tem que deixar claro também que existem outros meios, né? Então, disponibilização do totem, dos Sim. canais de atendimento. Isso está totalmente... A pessoa ele pode fazer pagamento avulso. Exatamente. Existe uma operação que a gente chama lá dentro que é o pagamento avulso. Exatamente. Ou seja, você chega no aplicativo nosso, no totem, você chega no site Exato. e você coloca lá a placa, ele vai aparecer o quanto de passagens que tem, a quantidade e o valor total. Então, vai ser um pagamento anônimo que a gente chama, ele vai te dar o total de passagens com o total devido. E ele pode fazer, e ele faz essa operação, essa regulação, ele quita essa quitação perfeitamente. Então, não é porque ele não está cadastrado que ele não pode fazer essa Tem uma operação. penalidade, né? Então, assim, é do interesse do Ele usuário deixa, também. na verdade, ele deixa de ter um benefício, Exatamente. né? Ele deixa de ter um benefício de desconto. Exato. Se ele tiver cadastrado, ele vai ter o DBT, que é o desconto base de tarifa, que é o 5% do arranque, e ele vai ter o DUF também, com o volume de passagens por porte, placa, categoria dentro do mês e tudo mais. Mas mesmo ele vai pagar a tarifa integral, mas ele tem essa opção, está 100% disponível, tanto no totem quanto no site nosso. Isso aí está totalmente sinalizado, mídia social, todo o processo ali que a CSG faz para alertar esse usuário. Mas lógico que o importante é que ele faça, o ideal é que ele faça esse cadastro, que ele tenha essa adesão ali. Mas isso não deixa de fazer com que o Free Flow seja algo consistente, confiável, que funciona, o modelo que funciona, porque esse é o medo das concessionárias. Fala, poxa, eu não vou ter os dados do usuário, ele não vai pagar, e aí? Não, isso é uma coisa, não significa que vai impedir a outra. Com certeza. Isso é uma coisa que a gente pode ver até pelo próprio sandbox nosso. É um processo que a gente enxerga pelo sandbox da CSG com o governo do Rio Grande do Sul, que é algo totalmente viável. Sim. E que, com base nisso, nós temos os novos trechos que vão sair no Rio Grande do Sul, que já são 100% Free Flow também. Perfeito. Bom, Alexandre, a gente estava comentando sobre os meios de pagamento, o pagamento digital, o Free Flow. É isso, né? Ele permite esse pagamento digital, mas a CSG também tem essa atenção muito grande com o usuário, de possibilitar o pagamento físico. Eu acho que isso é importante e vocês têm feito um bom trabalho nesse sentido. Me conta um pouco como é que é aceitar, né, outros meios de pagamento sem ser digitais nessa operação, essa importância também para o usuário, porque isso também é uma dúvida de diversas concessões, de, poxa, eu tenho que eliminar um meio, como é que funciona isso? E eu acho que a CSG tem feito um trabalho nesse sentido, né? Com certeza, Pedro. A CSG tem trabalhado sempre nas bases operacionais. Hoje nós tínhamos anteriormente 5 bases, nós temos hoje 9 bases operacionais. Lá nós temos pessoas treinadas, capacitadas, que podem fazer esse recebimento em dinheiro, se quiser. Perfeito. Que pode auxiliar para fazer pagamento no totem. Nós temos o totem para fazer em cartão de crédito, débito e Pix também lá. Pessoas treinadas que podem te ajudar a chegar lá e baixar o aplicativo, instalar, fazer a configuração de conta, fazer toda essa operação de retaguarda. E além disso, nós temos também a central de atendimento ao cliente, que é o CAC, que nós chamamos, que fica dentro do CCA. Esse CAC ele também é uma equipe que está treinada a responder as dúvidas todas dessa pessoa, desse cliente. É interessante que nós... É importante, né? Você vê que a gente sempre está chamando de cliente. Sim. Na CSG a gente trouxemos para cliente. Tiramos o usuário e trouxemos para cliente ali. Mas esse é um ponto importante. Então, isso nós estamos hoje com uma retaguarda, montamos uma retaguarda para fazer esse atendimento presencial, para aquela pessoa que queira ir na base operacional, ele tem essa opção. Além disso, estamos falando também do projeto do Smart. Que isso aí, o Smart POS, ele vai pulverizar, ele vai dar mais opções de meios de pagamento presenciais e pessoais ali ainda. Então, são operações que a CSG sempre pensou e sempre trabalhou em cima disso aí. E essa é uma dúvida, né? O pessoal acha que o Free Flow elimina outros meios, mas a gente sempre agrega mais meios de pagamento. Agrega-se. E o usuário sempre tem essa facilidade de pagar. E eu acho que isso é fundamental para o sistema correr bem, né? Para andar bem. Com certeza. Existe os 30 dias. Existe o prazo para aquela pessoa que não quer pagar com tag. Ele tem esses 30 dias e isso é uma facilidade que ele tem. E a gente tem que dar essa opção, né? E nós damos essa opção
para que ele possa ir na base operacional nossa e realizar esse pagamento por lá. Estamos agregando meios, tanto o presencial quanto o digital. Pulverizar e capilarizar essa operação. E no ponto de vista econômico, assim, pela experiência da CCG, isso até é uma dúvida minha, assim, essa análise desse período, vocês acham que realmente o Free Flow foi a melhor escolha para a concessão? Essa análise financeira, quero dizer assim, então, esse investimento no sistema, no desenvolvimento do sistema, do pórtico, dessa operação por trás também, que também é uma operação considerável, né? Tem gente trabalhando também, as pessoas acham que é tudo mágico ali, mas tem bastante gente. Não tem botão mágico não ainda. Tem, infelizmente não. Tem botão mágico. Infelizmente que a gente precisa trabalhar também. Mas, no ponto de vista econômico, o Free Flow é a melhor solução no ponto de vista financeiro, né? Sim. O grande ponto é aquilo que eu coloquei. Nós estamos dentro do sandbox. Uhum. Então, a hora que terminar isso aqui, o período do sandbox vai se chegar com o governo do estado, vai se falar o seguinte, nós arrecadamos X, tivemos um custo Y, e vai se fazer a conta do quanto deveria, né, do que seria comparavelmente numa praça de pedágio, comparavelmente com o Free Flow, e para se fazer traçar-se a estratégia do ano seguinte. Mas dos próximos passos, na verdade, né? Sim. Mas, com certeza, verifica que é viável. Sim. Isso não só para a concessão, para o governo, para a população, para o meio ambiente. Sim. Então, cara, vamos pensar, a gente está falando de Serra Gaúcha. E tem o Vale, Serra Gaúcha, Vale do Caí, né? Tem todo um... Quando você fala em construir uma praça de pedágio, vou dar um exemplo na praça do Pórtico de São Sebastião do Caí. Tá? São Sebastião do Caí. Se nós formos falar numa praça de pedágio lá, estaremos falando de uma praça aí de algo em torno de 16 cabines. Tá? E é um custo alto para a implementação. Eu não digo nem o custo da implementação, mas eu digo a desapropriação, sim. Quanto que você tem que tirar você tem que mexer naquela fotografia daquele meio ambiente. Porque você tem que fazer uma abertura de garrafão enorme, sim. Você tem todo um processo a se fazer uma construção que ali você resolve com um pórtico. Com uma desapropriação pequena, com uma intervenção pequena na parte de natureza e pensando ali também, vamos lá, o que a praça de pedágio hoje traz? Você tem aceleração, desaceleração, aceleração, desaceleração. Isso faz toda a parte de emissão de gás. O pavimento, você consome o pavimento com isso aí. O pavimento ele é consumido, eu sou da área de TI, mas o pavimento ele é consumido com o quê? Com água e tudo mais, se você tem os problemas ali de infiltração, mas sempre que você tem uma frenagem, uma aceleração, sim. Frenagem, aceleração, você tem um consumo de pavimento. Então, isso você consegue reduzir um pouco mais. Tanto que, se a gente olhar as próprias balanças, né, já sim. Estão vindo para esse processo automatizado com a HS Win. Exatamente. Então, são pontos que já estão que já começaram, nós já temos sandbox rodando no Brasil, para as próprias balanças. E pensando nisso aí. Nesse ponto da manutenção, você falou do desgaste do pavimento, tem um ponto, curiosidade também minha, que a gente se envolve pouco no hardware, digamos assim, né? A Movia fica muito mais na parte de software. Mas essa manutenção dos equipamentos no Free Flow, ela é muito constante, é desgastante, e qual que é a periodicidade, assim, porque uma das perguntas que a gente também sempre eu escuto no mercado, e também dos integradores, que fazem o pórtico e tudo mais, e até no episódio anterior aqui que a gente gravou, a gente conversou com o integrador, parceiro nosso, que falou, poxa, o nosso sistema ele tem um sistema plug and play de troca de equipamento, de câmera e tudo mais, que facilita. Como que é essa manutenção dos equipamentos? Porque isso é uma dúvida constante. Ela é custosa, ela demanda, é constante, o equipamento é durável, que fica ali na pista de fato? Sim, com certeza. A manutenção, tudo tem um ciclo. O equipamento ele tem um tempo de vida útil, claro, todo equipamento tem um tempo de vida útil, mas se nós olharmos o quê? Os próprios pórticos eles já foram projetados para que não tenha intervenção por baixo. Perfeito. Então, tudo você faz intervenção em cima, você vai andar, existe um local que você anda por cima do pórtico, uma passarela, que você vai macaquear o equipamento, fazer uma troca de equipamento e tudo mais. Existe o quê? Preventiva. Isso aí não tem como. Uma praça de pedágio tem preventiva, que tem que ser feita. Mas interrompe o fluxo? Não. Existem processos que você faz preventiva. Lógico que, vamos lá, deu um problema, aconteceu uma catástrofe, ok. Só que são coisas muito distintas
de uma manutenção do dia a dia, que são as preventivas que têm que ser realizadas. Para você conseguir manter esse equipamento num ciclo de vida bom, e uma operação em funcionamento, você tem que fazer essa manutenção, essa preventiva de forma constante, da mesma forma que você iria fazer numa praça de pedágio. Perfeito. Então, ele é uma operação que eu digo, nesse ponto, ele está mais simplificada, porque a atuação técnica, ela é menor. Perfeito. Porque você não tem um senso... Eu dou um exemplo aí no caso do Free Flow, do que está implantado na CSG. Nós não temos equipamentos em solo. E aí, facilita. Nós não temos nenhum equipamento em solo. Todos os equipamentos nossos estão nos pórticos. Então, eu não tenho nenhum equipamento intrusivo que tenha contato com o veículo. Quer dizer que eu não tenho um desgaste ali. Se eu precisar fazer uma troca, nada eu vou trocar em pista. A única coisa que nós temos ali na pista é o VAP, que faz a medição lá da calibração. E essa é outra discussão, porque todo mundo acha que o pórtico, com sistemas intrusivos, ele detecta melhor ou tem uma assertividade maior do que o pórtico sem sistemas intrusivos. O que não é uma grande verdade. No ponto de vista de tecnologia, hoje a gente consegue ter uma grande assertividade com sistemas não intrusivos, né? Dá para ter uma captação, assim, uma captura de qualidade dessas ocorrências bem alta. Assim, a gente chega a números muito bons, pelo menos na CSG. Né? Sim, os números lá estão bem satisfatórios. Tá? São processos que nós fechamos até essa semana. Semana passada nós fechamos alguns números adicionais. Então nós estamos ali com taxas ali próximas, 99% ali. Muito, excelente. Processos muito, muito bons ali de assertividade em classificação. E quando a gente fala dessa classificação, eu acho que o processo como um todo, ele exige maturidade, né? Então, o ajuste dessa captação, do processo de pagamento, da plataforma. Acho que as concessionárias têm a perspectiva de que vai implementar e já vai estar 100% operante e com todos os indicadores, mas existe um trabalho grande por trás, né? A gente está trabalhando... Existe uma receita de bolo. Né? Existe uma receita, só que nenhum pórtico é idêntico ao outro. É perfeito. Existe uma... A gente pode olhar o seguinte. A câmera tem que ser aqui. Opa, mas essa aqui está a 10 graus, a outra está a 9, a outra está a 9,5, a outra está a 10,5. De cada pórtico você pode ter uma diferença, porque você tem aclive, declive, plano. Então, são processos que eles vão... cada pórtico é um pórtico, é um ser que você tem que ir lá e fazer ajuste nele. Mesmo sendo o mesmo sistema, o mesmo integrador. Não adianta. E aí você tem questões diferenciadas até. Por quê? No pórtico A, você pode ter um volume maior de tráfego comercial. Perfeito. No pórtico B, passeio. Então, são populações distintas que estão passando ali e que você tem que fazer esses ajustes também. São processos ali que tem que se calibrar. É calibragem. E você acha que hoje, dentro do projeto atual, está num momento bem calibrado, está num momento maduro? Você acha que ainda a gente está longe de chegar num projeto, no Free Flow como geral, tá? Não só da CSG, mas um projeto que realmente a gente consiga garantir, não, agora está próximo de 100%. Estou falando próximo porque é impossível chegar a 100%, mas acho que a gente já está chegando nesse caminho. Assim, a receita de bolo, como você disse, já tem aí, né? A gente já tem as boas práticas minimamente, certo? Tem. Eu vejo que sim, Pedro. Eu vejo que nesse último ano, vários players estão surgindo. Isso é bom. Sim, claro. Isso é ótimo para o mercado. Né? Nós temos players que antes não mexiam com isso, estão trabalhando né, com essa operação pórtico. E todo mundo traz, e cada um traz uma... Pode ser que algum traga algo idêntico, o player A traga algo idêntico ao B, mas você traz um adendo, traz um adicional. E isso aí você vai criando uma maturidade. É um ciclo de vida, é um produto que tem um ciclo de vida. E ele vai ter uma maturidade maior. Eu vejo que a gente está no caminho. Tá? Olhando a nossa realidade, eu vejo que o processo está muito... Ele está maduro, ele se ajustou. Tá? Olhando a realidade Brasil, com esses players novos, com todas essas empresas que estão chegando, isso tende a movimentar o mercado de uma forma que é o seguinte: quando você tem concorrência, você tem que melhorar. Qualidade, preço... Qualidade, você tem que... esse é o grande ponto. Então, isso é bom para todo mundo. Sim. Não é só para o player A, B ou C, mas todos crescem. Sim. Isso é importante. O produto crescer. E traz tecnologias diferentes, traz visões diferentes. Eu acho que isso é fundamental, de fato. Com certeza. E ali, olhando ali, a gente olhando o nível 1, o pórtico, o que aconteceu ali. Olhando
o meio de pagamento da concessão. Isso hoje é um ponto ainda que ele é uma dor. Sim. Ele é uma dor. Né? E essa dor é uma dor para a concessão, que é uma dor que a concessão não tinha lá atrás, e hoje ela tem. Para o usuário também, às vezes. Para essa pessoa que passou Exatamente. ali. Por mais que a gente fale que o benefício ele tem até 30 dias para pagar. Isso é bom para ele. Sim. Mas pode ser que ele se esqueceu e vá pagar no 30º dia. Existe, a gente sabe que existe isso aí. Então, essa plataforma de pagamento, essa retaguarda nossa tem que estar muito bem sustentada. Então, esse é um ponto que a gente tem que estar com algo muito bem estruturado ali dentro para entregar a melhor experiência, né? Vamos dizer, Sim. a experiência para o cliente. Não pode ter fricção também, né? Não pode ter fricção nenhuma, porque senão ele não paga e gera um monte de problema no futuro. Ninguém quer, nenhuma concessão, ninguém quer que uma transação chegue a um processo de infração. Nenhuma concessão quer isso. E esse é outro ponto, que é a mentalidade das pessoas, de quem é usuário, né, que não está no nosso mercado, ele fala, poxa, a concessionária só quer mandar multa. Não. O que a gente não quer... O concessionário não recebe multa. Primeira não coisa, quer mandar multa, não quer gerar multa. O concessionário não recebe multa. E o nosso trabalho é evitar o máximo possível isso. Assim, essa é a visão que a gente quer derrubar. E aí, contando um pouquinho dessa... A gente está chegando a algo mais maduro, de fato, e muita coisa para evoluir. Mas, no teu ponto de vista, o que ainda falta, o que a gente ainda precisa evoluir no modelo do Free Flow? Não só no Free Flow, mas nessa jornada inteira. Então, assim, do pórtico, do back-office, o que você acha que é... Assim, e aí, teu papel fundamental nisso, é só fazer esse adendo aqui, que é o que a gente discute constantemente, que é trazer tecnologia nova, trazer software novo, testar coisas diferentes. Eu acho que a CSG também é muito pioneira nisso e muito liderada por você também E você nos provoca muito, né, Alexandre? Então, isso aqui é verdade. Sou chato. Não é chato, é provocativo, né? Vamos testar uma coisa nova, vamos testar um sistema diferente, vamos testar um processo diferente, vamos testar tecnologia diferente. E eu acho que essa mentalidade é importante, mas no teu ponto de vista, o que você acha que ainda falta para as concessionárias, para esse modelo de fato, e que a gente ainda pode desenvolver, pode aprimorar ou se inspirar até mesmo em outros locais, como a gente vê, né? Eu me inspiro muito no mercado financeiro, e-commerce, tem muita coisa que a gente pode trazer para cá, e eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Pedro, vamos lá. A gente está no e-commerce. Literalmente. E a gente vende um produto que ninguém quer pagar. A gente está no e-commerce. Essa é a verdade. A diferença é o quê? Vamos lá. A gente não... O ponto que a gente, até por prudência, né, algo que nós conversamos no início do projeto, não vamos fazer cofre de cartão. Prudência, ponto. Por quê? Não. Espera, segura, vamos fechar. Aí quando a gente entra nesse ponto de segurança, tem muita coisa. Milhões de camadas por trás que a gente for falar aqui, a gente vai uma hora falando. Mas, pensando nisso aí, essa passagem, a gente tem que conseguir disponibilizar essa passagem para esse cliente pagar rápido e em locais distintos, em vários locais. E assertivo, né? E assertivo. Sem erro. É esse o ponto. Então, se ele quiser pagar na nossa plataforma, ok, tá lá. Se ele quiser pagar na plataforma XYZ que conversa com a nossa plataforma, tranquilo. Beleza. A gente tem que conseguir chegar a evoluir num processo que facilite, porque vamos lá, vamos pensar, hoje a gente está falando só nesse lote nosso, que a CSG está ali. A hora que surgiu os outros 2 lotes, que entrar... Então, ele vai ter que passar na concessão X, ele vai acessar um local. Que é a interoperabilidade de fato. Aí ele vai chegar na concessão Y, vai pagar no outro lugar. Vai chegar na CSG e pagar em outro lugar. Opa, a gente tem que pensar numa interoperação disso aqui. Eu acho que as concessionárias, inicialmente, pensaram muito num problema inicial, que era, preciso receber do meu usuário. É isso aí. Agora a gente chega, depois de estar mais maduros, né, passar esse período de aprendizado, como é que eu facilito a vida do meu usuário, que passa por diversas concessões e garanto ainda a minha arrecadação. E aí a gente começa a abrir um pouco essa mentalidade. Eu concordo com você, eu acho que essa distribuição ou facilitação do pagamento é fundamental. Assim, o que eu enxergo, né? Olhando muito esse ponto. Hoje é até onde nós estamos trabalhando, os projetos que a gente está tocando agora. Então, a gente está falando do Smart PS, Smart TF, a gente está falando de integrações com outros meios, lógico, utilizando a nossa plataforma como esse hub, e aí todo mundo conectado nela, e a gente conseguir pulverizar essa passagem, capilarizar isso aí, para que facilite a vida desse cliente, dessa pessoa que fez essa passagem e que ele queira pagar, mas eu quero pagar com o meu banco. Ok. Eu tenho uma integração com o seu banco aqui, vai debitar, vai cair aqui automaticamente. Levar a passagem para onde o usuário já está, e não levar o usuário para onde... isso que a gente tem que conseguir fazer. E pensando nisso aí, nós temos o quê? Hoje a gente está falando que a gente tem Free Flow na CSG,
A gente tem na CCR, a gente tem na Eco, a gente tem na Taboas, a gente tem na IPR. Lógico que uma pessoa que passou aqui pela Serra Gaúcha, estamos em São Paulo agora, estamos em São Paulo agora, mas passou pela Serra Gaúcha, é difícil essa mesma pessoa passar ali na CCR, lá no Rio de Janeiro. Sim. Mas a hora que chegar aos outros blocos, exatamente, ou a pessoa que passou na Eco, com o CCR aqui em São Paulo, tudo mais, a gente tem que conseguir integrar e fazer com que essa passagem esteja disponível para esse pagamento. Então, o que eu enxergo mais é essa capilarização. O nível 1, o pórtico, ele está... eu digo que assim, ele está consistente. O pórtico está consistente. A plataforma de pagamento, ela está consistente. O que a gente tem que fazer? Abrir o mercado. Abrir o mercado para dar opções para integrações com essa plataforma de pagamento. Então, entra agora muito mais um processo, talvez, financeiro. São processos que saem um pouco do pedágio. Ele sai da rotina do pedágio e que a gente consiga fazer essas integrações e garantir que essa pessoa tenha acesso. E eu acho que volta no conceito principal da liberdade de pagamento também para o usuário, diminuir a fricção, e eu concordo 100%. Bom, sabe, a gente tem projetos aí em comum de essa interoperabilidade também exige um esforço, um empenho de todos nesse mercado, de todos. Compartilhamento de dados, de testar uma tecnologia diferente, de acesso a coisas novas. Então, assim, eu acho que essa convergência vai existir por uma pressão do mercado e do usuário de... eu não quero baixar 3 aplicativos, entrar em 2 portais diferentes. Eu quero pagar tudo aqui onde eu já estou no aplicativo do meu banco, do que for, né, num único local, e garantir esse pagamento. Isso, um exemplo claro é o projeto que nós fizemos ali, RedSim e RecPay. Exatamente. Eu ia comentar isso agora. RedSim e RecPay são locais. E eles são fundamentais localmente, né? E essa adequação local é importantíssima. Então, a pessoa ele não quer estar no aplicativo nosso, ok. Ele está lá no RedSim. Está no RedSim. O da RedSim fala com o nosso. Exato. Isso que é importante. O da RecPay fala com o nosso também. Perfeito. Então, isso é importante. A passagem que aconteceu, que ela está disponível no nosso aplicativo, ela está também aqui no da RedSim. E a gente precisa garantir que essa comunicação é segura, é rápida, eficiente e vai, né, entregar tudo que o usuário precisa ali para conseguir concluir. Com certeza. Muito bom, Alexandre. Vamos para um bate-bola final. Não, mentira, não vou para um bate-bola final. Agora eu queria fazer uma última pergunta aqui, que é: ainda hoje, qual que é o grande problema operacional de quem implementa um Free Flow? E essa é uma pergunta que eu tenho feito. Poucos têm a coragem de falar a verdade aqui, mas no dia a dia, o que é um problema operacional e que a gente precisa evitar ou que a gente precisa estar atento, vamos dizer assim? Pedro, eu falo muito forte assim, nos transformamos numa OSA. A concessão de pedágio, ela não tem o conceito, eu não digo conceito, mas eu não tenho a expertise, talvez, de uma operadora de meio de pagamento. Sim. Então, eu falo que é o grande mudança de mentalidade. Por quê? Deixa de ser... A gente tem que enxergar essa pessoa não mais como usuário. É um cliente. É um cliente. Por quê? Lógico que existe o que ele escolheu passar pela nossa rodovia, ou ele só tem esse acesso. Exatamente. Pode ser. Mas se a gente olhar lá no trecho nosso, ele escolhe. Porque existe toda essa operação. Mas se transformar numa operação, numa mini OSA, isso é... Porque você tem que mudar muito o processo financeiro. Sim. Você tem que mudar o processo contábil. Você tem que implementar a centro de atendimento ao cliente, centro de atendimento. Porque a concessionária não está acostumada a receber uma ligação para falar o seguinte: eu passei, eu não passei. Exatamente. Eu quero pagar. Não. E você precisa responder esse usuário na hora. Você precisa responder, você não pode... Então, isso... Por isso que eu falo muito. O pórtico, ele se consolidou. Agora, o desafio, ele está aqui nessa retaguarda. Perfeito. E é você pegar essa passagem, transformar essa passagem em uma forma que esse cliente possa pagar, que se ele te ligar, você consiga dar a informação correta. Então, esse background, esse back-office que você tem que fazer aqui, ele é forte. E ele é diferente. E quando a gente fala, ele envolve toda a empresa. Ele envolve a área de financeiro, ele envolve a TI, ele envolve financeiro, ele envolve CCA, ele envolve comunicação, é a empresa por completo, ele envolve ouvidoria.
a empresa por completo, que ela tem que mudar essa mentalidade de nos transformamos numa operação de meio de pagamento. E isso é algo que não está no dia a dia da concessão. Exatamente. Para mim, assim, eu tenho muito forte isso aí. E é uma coisa que eu vejo muito no nosso dia a dia, na CSG, que essa preocupação com o cliente é frequente. Qualquer coisa que acontece, a gente sempre olha, não pode impactar o cliente, né? Não Com pode certeza. impactar na ponta. A gente tem que estar atento a isso. E eu acho que esse é um dos maiores aprendizados que também tivemos nesse período de não pode ter erro com o cliente, não pode ter erro na ponta, porque isso impacta muito nessa experiência com ele. Com certeza. E é uma coisa fundamental. Essa visão do colocar o cliente no centro. Exatamente. A gente tem o Programa de Exploração de Rodovia, o PER e o cliente, eles estarem aqui nesse centro e trazer essa operação para que eles consigam, para que a gente consiga entregar a melhor experiência. Perfeito. E que a gente não impacte. Não criar um impacto negativo para esse cliente dessa passagem que realizou essa passagem ali conosco. Perfeito. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Agora sim, vamos para um bate-bola final. Ai. 3 perguntas super simples aqui e bem diretas. Uma ferramenta que você usa no dia a dia que não abre mão. Cara, Eu sei qual é. eu consulto banco de dados todo dia. Alexandre. Eu ia falar que você ia responder que é o WhatsApp, que a gente... Não. Essa é uma ferramenta que eu não abro mão. A gente fala muito pelo WhatsApp. Eu uso muito, mas Não, o WhatsApp eu uso muito banco. Eu uso muito banco, cara. Um livro que te marcou? Rapaz do céu, um livro que marcou. Cara, vou fazer uma brincadeira contigo aqui. Engenharia de software, Roger Pressman. Não conheço. Não conhece? Não. Você faz 5 anos de faculdade, Pô. engenharia de software, de 98 a 2002. Faz total sentido. Um livro de 600... Bíblia. Mas brincadeira. Não, isso aí é um livro que eu falo, marcou a cabeça de tanto que a gente teve que ler de trás para frente esse livro. Não, mas eu acho assim, um livro que eu gostei muito de ter lido foi o Monge Executivo. Ah, legal. Ali foi pode ser um pouco clássico e tudo mais, mas é um livro que... Muito bom. Que foi muito bom para mim ali. E aqui, o último, um projeto que te deu orgulho de entregar. Cara, o projeto sempre é o último, né? Sempre é o último. É sempre o último, né? É sempre o último. Ou o próximo, né? Ou o próximo, né? Ou o próximo. Sempre o que você fez por último agora. Então, eu falo o seguinte, assim, é isso que nós estamos participando, né? Não estou sozinho, faço parte de uma equipe, tem ali o Araújo, que começou o projeto ali, me chamou para participar com ele, e ali a gente está nesse projeto, né, entregando o Free Flow, fechando esse sandbox ali o ano que vem, esse próximo ano, e pensando já que nós vamos ter que ampliar esses pórticos aí mais para frente. Então são projetos novos que virão e novos meios de pagamento para surgir aí também. Muita coisa para desenvolver, Bastante. Muita coisa no dia a dia. Bastante. Vamos deixar de fora do podcast essa Vamos parte, lá. que a gente tem muita coisa para fazer. Mas é isso, Alexandre, obrigado por ter vindo aqui hoje. Foi um prazerzão falar com você, sempre um prazer falar contigo. Adoraria estender aqui mais a nossa conversa, falar sobre muita coisa que a gente poderia ouvir, mas com certeza teremos outras oportunidades. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Com certeza. Nós que agradecemos a CSG, agradeço estar aqui em nome da CSG. Deixar para você aqui também um livro. Opa, muito obrigado. É um almanaque aí do segundo muito ano bom, da CSG. Muito bom. Todas as obras, as entregas. Isso, mais um exemplo da comunicação da CSG, que tem feito um trabalho brilhante aqui. E eu não estou puxando o saco. Que a gente está aqui, estão ouvindo. Não estou puxando o saco, mas muito bom. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Bom, encerramos por aqui o Conecta, o podcast da Movia. Até o próximo episódio e até lá.